Você já ouviu falar que só 3% das pessoas conseguem alcançar o verdadeiro sucesso? E se eu te dissesse que o segredo não está em trabalhar mais, mas em entender leis poderosas e pouco faladas que regem sua mente, sua fé e seu destino? Pode parecer contraintuitivo, mas o que separa os vencedores dos demais não é só talento, e sim o domínio dessas 9 leis que Napoleon Hill e a Bíblia nos revelam. Se você acredita que crescimento, riqueza e sucesso são para poucos, prepare-se para mudar essa crença hoje, porque o que você está prestes a aprender pode transformar sua vida para sempre, começando agora. Para se conectar de verdade com essa transformação, que tal começar escrevendo nos comentários o seu mantra para o sucesso? Algo simples como "Eu sou capaz e mereço crescer". Essa pequena atitude já coloca você no caminho certo. E claro, se ainda não faz parte da nossa comunidade, aproveite para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você vai encontrar sempre conteúdos que elevam sua mente e sua fé. Algumas pessoas parecem nascer com uma estrela na testa, enquanto outras tropeçam até para encontrar o caminho de casa mesmo com o GPS ligado. Mas será que é só sorte? Claro que não. Existe um código invisível, um conjunto de leis mentais que operam nos bastidores da vida, e a maioria nem sabe que isso existe. Napoleon Hill chamaria isso de as engrenagens silenciosas do sucesso, que se movem conforme o que você pensa, sente e acredita com convicção. A verdade é que seus pensamentos são como sementes lançadas em um solo fértil chamado realidade. Quem entende isso para de reclamar do terreno e começa a plantar com intenção. Deus não criou o universo à toa. Ele deu a cada um de nós o poder de co-criar, de transformar, de prosperar. Quando você aprende a dominar o que pensa, começa a ver que não é o mundo que muda, é você. E quando você muda, tudo ao redor também muda. Por isso, o autoconhecimento não é papo de livro de autoajuda barato, mas um GPS espiritual e mental rumo à sua melhor versão. O sucesso não começa no bolso, mas na mente. Antes da riqueza, vem o pensamento de riqueza. Antes do crescimento pessoal, vem o desejo ardente de evolução. E quando você entende esse princípio, começa a perceber que há um mapa traçado, e o primeiro ponto dele nos leva direto às 9 leis de Napoleon Hill. Lei 1. O domínio do pensamento. Napoleon Hill não exagerava quando dizia que tudo o que a mente humana pode conceber e acreditar, ela pode alcançar. Parece bonito, mas é muito mais que uma frase de impacto. É uma chave. A realidade externa que você vive hoje, seja de abundância ou escassez, foi primeiro criada no seu mundo interno. Seus pensamentos moldam suas decisões, seus comportamentos e até as oportunidades que você enxerga, ou não. Quer ver como isso funciona? Imagine 2 pessoas caminhando no mesmo bairro. Uma só vê ruas escuras e perigo. A outra enxerga oportunidades, terrenos para construir, portas para bater. Ambas estão no mesmo lugar, mas a lente mental é completamente diferente. A mente é como uma antena. Se você sintoniza com medo e dúvida, atrai caos. Mas se sintoniza com fé, visão e propósito, tudo começa a se alinhar, inclusive a direção de Deus para a sua vida. Dominar o pensamento não é sobre controlar cada ideia que aparece, isso seria impossível, mas sobre escolher com quais pensamentos você vai dialogar. É como gerenciar uma sala cheia de vozes. Umas vêm do passado, outras dos noticiários, outras do seu íntimo. A pergunta é, quem você vai deixar comandar o show? Porque só quando você entende esse poder é que está pronto para acender o fogo que vai mover seu destino. Lei 2. O fogo do desejo. Desejo não é vontade qualquer. Desejo é fogo. É aquela faísca que te acorda antes do despertador e te mantém firme quando todo mundo já teria desistido. Napoleon Hill dizia que o ponto de partida de toda realização é o desejo ardente. Mas o que muita gente chama de desejo não passa de um capricho passageiro, algo que se apaga na primeira dificuldade ou distração. O verdadeiro desejo vem acompanhado de um sentimento de urgência sagrada. É como quando você tem sede no deserto. Não dá para negociar, você precisa daquilo. É assim que funciona com os sonhos que Deus plantou em seu coração. Eles não te deixam em paz até que você os obedeça. Se seu desejo não te movimenta, ele não é profundo o suficiente. O que você pode fazer hoje? Comece listando o que você quer com clareza, detalhe,
e leia isso todos os dias. Desejo sem direção vira ansiedade, mas desejo com foco vira profecia. Alimente esse fogo com ações consistentes, com leitura diária de livros como Quem Pensa Enriquece, com orações sinceras e declarações de fé. Porque quem deseja de verdade, atrai. A lei da atração não funciona para quem duvida, mas sim para quem crê como se já tivesse. E é esse fogo interno que te prepara para o próximo passo, construir uma base sólida para manter esse fogo aceso. Lei 3. A autodisciplina como o alicerce. De que adianta ter desejo se você não consegue se levantar da cama? É aqui que entra a autodisciplina, o alicerce que sustenta qualquer construção grandiosa. Napoleon Hill sempre reforçava que, sem disciplina, até o maior talento se perde na confusão dos dias. É como ter um carro de luxo, mas sem combustível. A disciplina é o que transforma inspiração em realização e oração em ação. Autodisciplina é dizer não ao que dá prazer momentâneo, para dizer sim ao que vai te trazer liberdade duradoura. É levantar para orar mesmo quando o corpo pede mais 5 minutos. É estudar sobre riqueza e crescimento pessoal, mesmo quando a vontade é rolar o feed do celular por horas. Quer começar? Crie rituais. Acorde no mesmo horário, leia um trecho da Bíblia, escolha um capítulo de Napoleon Hill e anote 3 metas do dia. A vida vai testar sua disciplina com 1000 distrações, mas quem vence esses testes conquista territórios. Deus não entrega tesouros eternos a quem não consegue guardar nem o horário da própria rotina. Disciplina não te prende, ela te liberta. Porque quando você domina seus impulsos, você passa a viver com intenção. E só quem vive com intenção é capaz de atrair conexões que multiplicam sua visão. Lei 4. Aliança estratégica. Por mais brilhante que você seja, ninguém constrói uma catedral com uma colher de pedreiro na mão e sozinho. Napoleon Hill ensinava que o verdadeiro crescimento nasce das conexões certas, pessoas que compartilham visão, fé e propósito. Isso é uma aliança estratégica. Não é só amizade, é parceria de destino. Quando 2 ou mais mentes se unem com um objetivo em comum, o impossível começa a parecer lógico. A Bíblia já dizia, melhor são 2 do que 1. E isso não vale só para casamento, vale para negócios, espiritualidade e jornada pessoal. Olha ao seu redor, quem está somando? Quem está drenando sua energia? Uma aliança estratégica envolve troca de ideias, de força, de apoio mútuo. Quer um exemplo prático? Encontre um grupo de estudos, um mentor ou uma comunidade que esteja alinhada com sua missão. Essas conexões iluminam atalhos que sozinho você jamais veria. Elas ampliam sua visão, corrigem seus erros antes que eles cresçam e abrem portas que a disciplina sozinha não alcança. Quando você atrai pessoas que também acreditam em Deus, nas leis do sucesso e no poder do pensamento positivo, tudo se acelera. Mas para manter essas alianças vivas, você vai precisar aprender a resistir, mesmo quando tudo parecer silencioso. Lei 2. O fogo do desejo. Desejo não é vontade qualquer. Desejo é fogo. É aquela faísca que te acorda antes do despertador e te mantém firme quando todo mundo já teria desistido. Napoleon Hill dizia que o ponto de partida de toda realização é o desejo ardente. Mas o que muita gente chama de desejo não passa de um capricho passageiro, algo que se apaga na primeira dificuldade ou distração. O verdadeiro desejo vem acompanhado de um sentimento de urgência sagrada. É como quando você tem sede no deserto, não dá para negociar, você precisa daquilo. É assim que funciona com os sonhos que Deus plantou em seu coração. Eles não te deixam em paz até que você os obedeça. Se seu desejo não te movimenta, ele não é profundo o suficiente. O que você pode fazer hoje? Comece listando o que você quer com clareza, detalhe, e leia isso todos os dias. Desejo sem direção vira ansiedade, mas desejo com foco vira profecia. Alimente esse fogo com ações consistentes, com leitura diária de livros como Quem Pensa Enriquece, com orações sinceras e declarações de fé. Porque quem deseja de verdade, atrai.
A lei da atração não funciona para quem duvida, mas sim para quem crê como se já tivesse. E é esse fogo interno que te prepara para o próximo passo: construir uma base sólida para manter esse fogo aceso. Lei 3. A autodisciplina como o alicerce. De que adianta ter desejo se você não consegue se levantar da cama? É aqui que entra a autodisciplina, o alicerce que sustenta qualquer construção grandiosa. Napoleon Hill sempre reforçava que, sem disciplina, até o maior talento se perde na confusão dos dias. É como ter um carro de luxo, mas sem combustível. A disciplina é o que transforma inspiração em realização e oração em ação. Autodisciplina é dizer não ao que dá prazer momentâneo, para dizer sim ao que vai te trazer liberdade duradoura. É levantar para orar mesmo quando o corpo pede mais 5 minutos. É estudar sobre riqueza e crescimento pessoal mesmo quando a vontade é rolar o feed do celular por horas. Quer começar? Crie rituais. Acorde no mesmo horário, leia um trecho da Bíblia, escolha um capítulo de Napoleon Hill e anote 3 metas do dia. A vida vai testar sua disciplina com 1000 distrações, mas quem vence esses testes conquista territórios. Deus não entrega tesouros eternos a quem não consegue guardar nem o horário da própria rotina. Disciplina não te prende, ela te liberta, porque quando você domina seus impulsos, você passa a viver com intenção. E só quem vive com intenção é capaz de atrair conexões que multiplicam sua visão. Lei 4. Aliança estratégica. Por mais brilhante que você seja, ninguém constrói uma catedral com uma colher de pedreiro na mão e sozinho. Napoleon Hill ensinava que o verdadeiro crescimento nasce das conexões certas, pessoas que compartilham visão, fé e propósito. Isso é uma aliança estratégica. Não é só amizade. É parceria de destino. Quando 2 ou mais mentes se unem com um objetivo em comum, o impossível começa a parecer lógico. A Bíblia já dizia: melhor são 2 do que 1. E isso não vale só para casamento, vale para negócios, espiritualidade e jornada pessoal. Olha ao seu redor. Quem está somando? Quem está drenando sua energia? Uma aliança estratégica envolve troca de ideias, de força, de apoio mútuo. Quer um exemplo prático? Encontre um grupo de estudos, um mentor ou uma comunidade que esteja alinhada com sua missão. Essas conexões iluminam atalhos que sozinho você jamais veria. Elas ampliam sua visão, corrigem seus erros antes que eles cresçam e abrem portas que a disciplina sozinha não alcança. Quando você atrai pessoas que também acreditam em Deus, nas leis do sucesso e no poder do pensamento positivo, tudo se acelera. Mas para manter essas alianças vivas, você vai precisar aprender a resistir, mesmo quando tudo parecer silencioso. Lei 5. A clareza como lâmina. Em meio a tantas informações, pensamentos e dúvidas, a clareza age como uma lâmina afiada que corta o caos. Napoleon Hill sabia que a confusão é inimiga da ação eficaz. Quem tenta abraçar o mundo acaba tropeçando em si mesmo. Deus nos dá sabedoria para escolher, focar e eliminar o que não importa, para que a energia seja canalizada para o que realmente importa, seus objetivos claros e bem definidos. Ter clareza é saber exatamente o que se quer e, principalmente, por quê. Isso evita desperdício de tempo e energia com distrações ou metas vagas como "quero ser rico", sem saber quanto, quando e como. Para isso, é fundamental escrever suas metas com detalhes, estipular prazos e dividir grandes objetivos em etapas pequenas e possíveis. Exemplos práticos: usar ferramentas como o método SMART ou anotar seus sonhos num diário espiritual, unindo fé e planejamento. Quando você domina essa lâmina da clareza, começa a cortar o ruído que mantém a mente em desordem, abrindo espaço para a ação focada. E é nessa fase que a persistência, aquela força inabalável que já mencionamos, vai entrar em cena para te manter firme mesmo diante dos obstáculos. Afinal, só se mantém o curso quem sabe onde quer chegar. Lei 6. A persistência inabalável. Sabe aquele momento em que parece que o mundo inteiro conspirou para você desistir? Pois é justamente aí que a persistência faz toda a diferença. Napoleon Hill deixou claro que a maioria desiste logo antes da vitória. Persistência é continuar agindo com fé, mesmo quando não se vê resultado imediato. É como plantar uma árvore.
As raízes crescem em silêncio, mas sem elas, nada floresce. Agir persistentemente é mais que insistir, é ter disciplina para seguir o plano, mesmo nas horas difíceis, sem se deixar abalar pelo medo ou pela dúvida. Quer um exercício? Escolha um hábito novo como ler um capítulo da Bíblia todo dia ou estudar sobre crescimento pessoal e mantenha por pelo menos 21 dias. Você verá que essa constância transforma o desejo em realidade e molda seu caráter para o sucesso. Essa persistência inabalável é o que separa os vencedores dos que ficam na zona de conforto. É a fé que move montanhas e a ação que abre portas. O segredo está em não parar, mesmo quando tudo parece parado. E falando em como você se vê durante essa caminhada, o próximo passo é entender como sua autoimagem pode abrir ou fechar portas para a sua jornada de sucesso. Lei 7. A imagem que você projeta. O mundo reflete o que você transmite. Napoleão Hill ensinava que a forma como você se vê influencia diretamente como os outros te tratam e quais oportunidades aparecem. Se a sua autoimagem está cheia de dúvidas e inseguranças, é provável que portas importantes se fechem. Por outro lado, quem caminha com confiança e clareza, com a fé em Deus fortalecendo a alma, naturalmente atrai portas abertas e respeito. Construir uma autoimagem positiva não é se enganar, mas reconhecer seu valor real e potencial. Isso envolve cuidar da linguagem interna, substituir pensamentos negativos por afirmações poderosas e até praticar a visualização, técnica consagrada pela lei da atração. Um exercício simples é olhar no espelho todas as manhãs e declarar: eu sou capaz, mereço sucesso e estou crescendo a cada dia. Sua imagem não é só aparência, mas como você fala, age e até como se posiciona diante dos desafios. Essa postura abre ou fecha oportunidades, molda relacionamentos e até impacta sua espiritualidade. A próxima lei vai mostrar como as influências externas também têm peso no sucesso, porque ninguém é uma ilha isolada. Somos a soma do que escolhemos absorver. Lei 8. O controle das influências. Você já parou para pensar que é a média das 5 pessoas com quem mais convive? Napoleão Hill reforça que nosso ambiente molda nosso pensamento, hábitos e até fé. Se você se cerca de pessimismo, dúvidas e distrações, seu sucesso será limitado. Por outro lado, ambientes que inspiram, desafiam e nutrem seu crescimento, especialmente com base nos ensinamentos da Bíblia, são o solo fértil onde a riqueza e o desenvolvimento pessoal florescem. Controlar as influências é como escolher o cardápio que alimenta sua mente e espírito. Isso inclui os livros que lê, as músicas que ouve, as notícias que acompanha e, claro, as pessoas com quem convive. Quer uma dica prática? Faça uma limpeza digital. Siga perfis que elevam sua fé, seu conhecimento sobre as leis do sucesso e sobre o crescimento pessoal e se afaste do que drena sua energia. Sua mente é seu templo. Cuide dela com zelo. Além disso, assumir o controle das influências significa ter consciência de que Deus nos dá livre-arbítrio para escolher o que permitimos entrar em nossa vida. Não basta sonhar com riqueza e sucesso. É preciso criar um ambiente que os favoreça. E quando você conseguir isso, estará pronto para o passo final, a autonomia para assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Lei 9. Autonomia e responsabilidade. Liberdade verdadeira é poder escolher com consciência e assumir as consequências dessas escolhas. Napoleão Hill nos lembra que ninguém alcança o sucesso pleno se não assumir o controle da própria vida sem cair na armadilha do vitimismo. Deus nos dá o poder e a responsabilidade para decidir nosso caminho. É essa autonomia que transforma sonhos em realidade. Assumir responsabilidade é parar de culpar as circunstâncias, as pessoas ou o passado. É reconhecer que você é o arquiteto do seu destino e que as decisões que toma hoje moldam o seu amanhã. Um exercício prático? Liste 3 áreas da sua vida onde você tem deixado que fatores externos decidam por você e reflita em pequenas ações para retomar o controle, seja no trabalho, na saúde ou nos relacionamentos. Essa autonomia consciente exige maturidade emocional e fé. Não é fácil, mas é libertador. Você passa a ser o capitão do seu barco, guiado por leis espirituais, pela sabedoria da Bíblia e pelo poder do pensamento positivo. Depois que entende isso, é hora de olhar para dentro e enfrentar a batalha interna que antecede toda transformação verdadeira. Antes das leis, a batalha interna. Antes de qualquer transformação acontecer lá fora, há uma guerra silenciosa dentro de cada um.
o conflito entre medo e ação. Muitos sonham com riqueza, sucesso e crescimento pessoal, mas são paralisados por dúvidas, inseguranças e aquela vozinha interna que insiste em dizer não dá. Essa batalha é real e decisiva, pois é nela que o domínio do pensamento começa a ser testado. Deus nos criou com um espírito de coragem, mas a mente humana frequentemente se perde em labirintos de preocupações. A chave está em reconhecer que esse medo é uma ilusão, uma sombra projetada pelo desconhecido. Quando alguém aprende a não fugir desse conflito, mas a enfrentá-lo com fé e disciplina, abre espaço para que as leis do sucesso atuem plenamente. Por isso, antes de mergulhar nas leis externas, é preciso entender que o maior campo de batalha é interno. Controlar o medo, substituir dúvidas por confiança e nutrir pensamentos que geram ação são passos essenciais. E é exatamente essa transformação interna que prepara o terreno para aplicar as leis no cotidiano e colher resultados reais. Depois das leis, o despertar. Conhecer as leis é só o primeiro passo. O verdadeiro poder está em aplicá-las no dia a dia, transformando teoria em prática. Muitas pessoas acumulam conhecimento e ficam paradas, esperando o momento perfeito para agir. Deus, porém, chama para o agora, para que a fé se traduza em passos concretos rumo ao crescimento, riqueza e sucesso. Esse despertar é um convite para despertar o gigante adormecido dentro de cada um, aquela força que Napoleão Hill identificou como essencial para transformar pensamento em realidade. A partir do momento que você decide agir consistentemente, cria hábitos poderosos, estabelece alianças estratégicas e mantém a clareza do propósito, tudo começa a fluir de maneira surpreendente. E essa transformação não acontece da noite para o dia. É um processo diário de escolhas conscientes, disciplina e persistência, sempre fundamentado na fé e nas verdades eternas da Bíblia. Quem desperta para essa realidade sabe que o caminho pode ter pedras, mas também é cheio de vitórias. Agora, o que resta é um convite especial para decidir viver essas leis hoje mesmo. O chamado para a ação. Você já tem em mãos as ferramentas que transformam vidas, as 9 leis de Napoleão Hill, fundamentadas na sabedoria de Deus, no desenvolvimento pessoal e na Bíblia. Agora, a pergunta é: o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai deixar essas palavras virarem pó ou vai dar o primeiro passo rumo à sua verdadeira riqueza e sucesso? Reflita. Quantas vezes você já desejou mudar, mas foi a dúvida que falou mais alto? Quantas oportunidades escaparam porque faltou coragem para agir? A vida não espera e o momento para decidir é agora. Você está pronto para assumir a responsabilidade pelo seu destino, afastar as influências negativas e construir uma autoimagem forte que abre portas? Se você quer mudar de verdade, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar essa jornada de crescimento e transformação. Deixa nos comentários qual dessas leis mais ressoou com você hoje e como pretende aplicá-la no seu dia a dia. Sua história de sucesso começa com uma decisão, e essa decisão é sua. Agora que você já conhece as 9 leis que podem mudar sua vida para sempre, o próximo passo é aplicar cada uma delas com fé e disciplina. Quero saber, qual dessas leis mais chamou a sua atenção hoje? Escreve nos comentários para a gente começar essa conversa. Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai te ajudar a crescer em riqueza, sucesso e desenvolvimento pessoal. Sua transformação começa aqui e eu estarei com você em cada passo dessa jornada.